Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliette, somos alunos da Universidade de São Paulo e esse vídeo faz parte de um projeto de divulgação científica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os grandes mamíferos que habitaram o nosso continente sul-americano e a trajetória deles ao longo da história. Para começar, Wallace, que foi coautor da teoria da evolução com Darwin, escreveu uma vez que nós vivemos em um mundo zoologicamente empobrecido, do qual a maioria dos maiores e mais espetaculares animais já desapareceu. Segundo pesquisadores da UFRJ, cerca de 2/3 de todas as espécies de animais com mais de 50 quilos, a megafauna, foram extintos a partir do final do Pleistoceno. Mas quem eram os grandes mamíferos sul-americanos? A megafauna endêmica de mamíferos na América do Sul era muito específica, e alguns dos seus principais representantes foram os gliptodontos, os ursos marsupiais gigantes, os proteroterídeos e as diversas famílias de preguiças gigantes. A classe dos mamíferos surgiu no Triássico, há 22 milhões de anos, e pouco antes do início do Paleoceno, a extinção dos dinossauros aconteceu em razão da queda do grande meteórico no Golfo do México. O impacto causou atividades vulcânicas e alterações climato-ambientais. Antes do fim do período Cretáceo, a linhagem de mamíferos já era muito diversificada, mas não se sabe se havia mamíferos com massa corporal acima de 50 quilos. Na verdade, boa parte deles não passava de alguns quilos e alguns centímetros. O ponto importante para o nosso tema sobre esse evento é que, com a extinção dos animais, ocorreu a liberação de lixos ecológicos com as dimensões específicas para animais de grande porte, e juntamente com as características de endotermia e a quase não existência de predadores e competidores na época, o surgimento das linhagens dos grandes mamíferos foi favorecida. É nesse contexto que se inicia a diversificação dos grandes mamíferos da América do Sul. Vamos avançar então para a época do Paleoceno. O principal evento geológico dele é a separação da conexão imersa da América do Sul e do Norte devido ao avanço do mar, que foi causado por atividades tectônicas que gerou uma barreira geográfica. O clima do planeta era quente, a temperatura global média era de 25 graus Celsius e ela ia aumentando gradualmente a cada ano. Existem registros fósseis de uma ordem de animais chamada Zenartra, que seriam ancestrais dos tamanduás, preguiças e tatus gigantes. Esses animais eram herbívoros, placentários, de porte variável e com pelo grosso. Nessa época também existiam outros herbívoros, como os ancestrais dos cavalos, zebras e rinocerontes, o grupo dos ungulados. O habitat desses animais se dava muito mais em campos abertos com gramíneas do que em florestas fechadas. Esse período contribuiu ainda mais para o surgimento de espécies endêmicas devido às barreiras geográficas. Além disso, é nessa época que há registros das maiores taxas de oxigênio atmosférico, que é o fator positivo para o desenvolvimento dos grandes mamíferos. O clima foi o mais quente durante a Era Cenozoica. A temperatura média global aumentou ainda mais, fazendo com que até os polos ficassem quentes. Essa mudança permitiu que os animais se dispersassem mais, já que até as regiões subtropicais mantinham temperaturas elevadas. No final do Eoceno, com a Antártica já bem distanciada, começou a circular a corrente marítima circumpolar antártica, que acabou por diminuir a temperatura e o nível do mar, colocando algumas espécies em extinção na parte sul, visto que essa corrente sobrepôs as correntes marítimas quentes e alterou o clima. É nessa época que Metatheria constitui o grupo de mamíferos térreos mais diversos e dispersos da América do Sul. Ocorre ainda a diversificação do Zenartra, dos notoangulados, que chegariam a pesar cerca de 1.400 quilos, e também a chegada dos Caviomorpha, grandes roedores provavelmente oriundos da África por dispersão através de ilhas. Por resfriamento dos polos e trópicos, algumas espécies mais ancestrais dos ungulados no sul do continente foram extintas. É no Oligoceno que realmente se consolida a total separação da Antártica e da América do Sul, com total submersão do Canal de Drake. A época é caracterizada por um grande resfriamento do planeta, que já era proeminente desde o Eoceno, devido à corrente circumpolar antártica. Esse evento fez com que um tipo de ecossistema mais seco, aberto e com gramíneas fosse mais predominante, favorecendo alguns grupos específicos. Muitos animais de pequeno porte, como roedores, foram extintos nessa época. O clima favoreceu o desenvolvimento de animais de grande porte porque eles eram mais resistentes ao frio. O grupo dos notoangulados alcançou a sua maior diversidade com boa adaptação ao clima e alimentação em campos abertos. Os Zenartra também não pareceram sofrer nenhum impacto negativo e, pelo contrário, foi um momento de colonização e diversificação desse grupo.
Já avançando para o período do Neogênio, durante a época do Mioceno Inferior, houve um grande movimento de subducção entre as placas de Nazca e Sul-Americana, os quais levaram ao principal e maior surgimento dos Andes até então e um contraste entre a biota ocidental e oriental no continente. Conforme a Cordilheira dos Andes ganhava altitude, o clima do continente se modificou, pois a barreira geográfica interferiu no fluxo de ventos e água. Na parte leste da cordilheira, começou um grande índice de chuvas na Amazônia, fazendo com que muitos sedimentos provenientes dos sorgimentos se acumulassem na floresta, e também um acúmulo de água inundando a região. Após um longo período de tempo, essa água escoou e formou-se uma grande parte da atual floresta amazônica. Nessa região se acumularam tantos sedimentos e nutrientes que foi um fator determinante para a diversificação das espécies. Principalmente o grupo dos Zenartra responderam muito bem a essas alterações, já que o grupo possuía hábitos muito diversos e se diversificaram ainda mais com o surgimento de tantas barreiras geográficas. No Plioceno ocorreu o fechamento do Istmo do Panamá. Esse evento reuniu as Américas, que até então estavam divididas pelo encontro dos oceanos Pacífico e Atlântico, e possibilitou que as faunas dos continentes se dispersassem. Esse evento geológico, após a extinção dos dinossauros, é provavelmente o evento que mais teve influência na diversidade e história dos grandes mamíferos da América do Sul. De forma geral, as espécies que vieram do norte para o sul tiveram maior sucesso adaptativo, sendo que apenas algumas que não foram muito para o sul tiveram taxas evolutivas baixas, e das famílias restantes, a grande maioria teve altas taxas de diversificação. Por 6 milhões de anos antes do fechamento do Istmo, o número de gêneros sul-americanos se manteve estável em cerca de 72, e após o fechamento, esse número pulou para 107 em apenas 2 milhões de anos. Então é notável como a dispersão de espécies vindas do norte ajudou a moldar a fauna do sul. Em relação ao clima, o fechamento do Istmo cortou o ponto de ligação entre os oceanos e, por isso, houve uma mudança global nos padrões das correntes marítimas. A costa leste do continente americano passou a receber um fluxo de corrente quente, enquanto a corrente fria vinda da costa oeste atingia o sul da América. É uma pena, mas a história dos grandes mamíferos está chegando ao fim. Infelizmente, quando parecia estar havendo um boom na diversidade da megafauna sul-americana, não demorou muito para que ela encontrasse um declínio, por motivos que ainda são um tanto controversos na comunidade científica. Estudos estimam que os primeiros seres humanos chegaram à região 13 mil anos atrás, durante o fim do Pleistoceno e o início do Holoceno. A hipótese mais aceita é de que os grupos teriam vindo do continente asiático atravessando o Estreito de Bering, em períodos de glaciação em que havia uma plataforma sobre o oceano. Paralelamente à rota do Estreito de Bering, segundo a teoria transoceânica, há cerca de 10 milhões de anos, grupos vindos da Oceania e da Polinésia teriam navegado pelo Oceano Pacífico até a América do Sul. Acredita-se que a chegada do ser humano no continente, um animal com alta capacidade aniquiladora, tenha tido um forte impacto no futuro dos grandes mamíferos. No entanto, muitos dados sobre a participação do ser humano são inconclusivos devido à escassez de registros fósseis, o que é justificado quando analisado o clima, a umidade e a composição vegetal do continente. Ou seja, as carcaças dos animais abatidos dificilmente se depositavam em condições ideais para o processo de fossilização. Além de fatores físico-químicos, a atividade biológica decompositora contribuiu para a ausência de registros fósseis com sinais de caça. Enquanto na parte norte do continente americano existem muitos registros que permitem concluir a parcela de impacto na extinção, na parte sul o registro é escasso. Por conta disso, existem algumas teorias sobre as causas das extinções dos grandes mamíferos sul-americanos que vai além do contato direto com o ser humano, e vamos apresentar elas daqui a pouco. Segundo a teoria Overkill, o fator determinante para a extinção dos grandes mamíferos foi a chegada do ser humano. A partir dos registros fósseis de pontas de lanças e marcas nos esqueletos dos animais fossilizados, foi associado o uso da tecnologia lítica como ferramenta de caça do ser humano. Através da diversidade de tamanho e estrutura de pontas de lanças, o ser humano adaptou e diversificou as estratégias de caça frente à diversidade dos animais. A pressão seletiva gerada pelo uso da tecnologia especializada foi intensa e não permitiu que os animais desenvolvessem estratégias de sobrevivência frente à caça predatória. A lança Clovis está associada à caça de mamute porque é um objeto comprido bastante para atravessar a camada de gordura e atingir órgãos vitais, e as pontas de Folsom são mais curtas com uma concavidade interna, com pontas mais resistentes,
geralmente associadas a bisões porque elas têm resistência maior para atravessar o couro do animal. Nesse slide, temos gráficos de comparação entre a porcentagem de extinção das espécies e seus respectivos pesos corporais. Todos os mamíferos maiores foram extintos na época do Pleistoceno, e a extinção aqui foi muito mais intensa do que em quase todos os outros continentes, talvez só com exceção da Austrália. Quando comparado com os outros continentes, o processo de extinção aqui foi muito mais notável, em que 83% dos gêneros da megafauna do Holoceno foram extintos, com um número absoluto de 48 gêneros e apenas 2 sobrevivendo em outro continente. Além da hipótese da caça predatória, existem outras hipóteses sobre o motivo que teriam levado à extinção da megafauna, como por exemplo a introdução de animais domésticos e roedores que permitiu a vetorização de doenças que não existiam antes, e a fauna local não apresentava mecanismos fisiológicos capazes de promover a resistência a novas patologias. A perda de habitat por desmatamento e desequilíbrio coevolucionário pela extinção de espécies, tanto de planta quanto de outros animais correlacionados à megafauna, fossem como alimentos, presas ou relação mutualistas, também é uma possibilidade. A hipótese do zigue-zague quebrado relaciona a extinção com a variação pluviométrica afetando a oferta de pastagens e correlaciona essas mudanças climáticas com a chegada do homem. Por fim, para alguns pesquisadores, a extinção dos mamíferos sul-americanos, na verdade, já tinha tido início lá no fechamento do Istmo do Panamá, já que o isolamento geográfico da fauna sul-americana, além de não permitir que os animais desenvolvessem resistência a patologias que afetavam os animais do norte, não permitiu que eles sofressem processos seletivos tão intensos quanto os que ocorreram no norte, um ambiente um pouco mais hostil. Esse fator deixou a fauna sul-americana com uma certa desvantagem evolutiva em relação à corrida armamentista que geralmente ocorre entre predadores e presas. A competição por alimentos também teria se intensificado. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e fiquem com as nossas referências. Até a próxima!